Meus irmãos, se vocês quiserem abrir ou acessar as Bíblias de vocês, na segunda carta de Paulo a Timóteo, hoje nós estamos começando uma nova série de exposições bíblicas, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Os próximos 4 finais de semana, com exceção do Congresso Multiplique, que estaremos todos aqui, nos próximos 4 finais de semana, nós estudaremos os 4 capítulos dessa carta. Essa carta desafiadora. Nós estamos aqui diante das últimas palavras do apóstolo Paulo. Literalmente as últimas palavras. Paulo aqui estava preso numa masmorra, prestes a ser morto pelo evangelho. Agora ele mesmo reconhece que não será liberto. Ele mesmo diz, olha, eu estou prestes a ser entregue como oferta de libação. Eu estou prestes a ser entregue à morte. Paulo escreve essas últimas palavras ao seu amado discípulo e amigo Timóteo. Numa das piores condições da igreja. A igreja aqui estava por um fio. Estava por um fio de deixar de existir. A situação da igreja e dos discípulos eram terríveis. Nós estamos na época do terrível imperador Nero. Nero assume o poder e Nero fica meio louco. E no dia 18 de julho de 64 depois de Cristo, um grande incêndio assola a cidade de Roma e destrói boa parte da cidade de Roma. As pessoas logo começam a pensar que foi Nero, a culpar Nero, mas Nero, como bode expiatório, coloca a culpa nos cristãos. Ele diz que foram os cristãos que incendiaram a cidade de Roma. E a partir de agora o cristianismo a igreja passa por uma grande mudança. Porque desde o começo da igreja, ela sempre foi perseguida. Mas antes, existia uma perseguição religiosa. Antes, eram os judeus que perseguiam os cristãos. A perseguição era mais fraca, estava mais centralizada ali em Jerusalém. Mas agora as coisas mudam completamente. Agora não era mais uma perseguição religiosa. Agora era uma perseguição do próprio Estado, do próprio Império Romano. Nero declara o cristianismo ilegal. E na cidade de Roma, a situação fica terrível. A situação era tão terrível que agora o próprio Estado matava os cristãos a fio de espada ou levava os cristãos para serem devorados pelas feras. Não era o Coliseu ainda nessa época, mas no espaço parecido, né, com o público, onde as feras devoravam os cristãos. Eles eram pendurados em postes, colocavam piche neles e acendiam e queimavam os cristãos vivos para que eles servissem como lamparinas para a cidade de Roma. A situação ficou terrível para os cristãos. E por mais que essa grande perseguição estivesse ali na cidade de Roma, por todo o império a situação ficava difícil, porque agora o cristianismo era ilegal. E os cristãos que antes estavam tão fervorosos, tão fortes, tão avivados, começaram a se desanimar, a se envergonhar, a fugir, a desistir. E a igreja começa a se esvaziar literalmente, porque diante de tal perseguição, quem é que estaria disponível, quem é que teria coragem de continuar declarando a sua fé em Jesus? E Timóteo, possivelmente o discípulo de Paulo, estivesse passando por um período de grande desânimo, e nós vamos ver sobre isso. Então Paulo escreve as suas últimas palavras. Ele estava preso numa masmorra. Agora ele não estava mais naquela primeira prisão, porque ele já tinha sido prisioneiro em Roma. Mas a primeira prisão de Paulo em Roma era numa casa alugada, era uma prisão domiciliar. Paulo foi liberto dessa prisão. Ele pregou o evangelho possivelmente até a Espanha. Mas agora Nero está no poder e Paulo foi aprisionado. E agora Paulo está realmente numa masmorra, abandonado por todos. Ele vai dizer na sua carta, lá no capítulo 4, que não sobrou ninguém. Todo mundo o abandonou. Que quando ele foi julgado pelo Império Romano, ninguém o defendeu. Não tinha ninguém no julgamento dele. Imagina como teria sido para o apóstolo Paulo, que sempre teve tantos amigos, tantas pessoas perto dele, tantos companheiros de viagem. No dia do seu julgamento, ele olha, vê ali os magistrados, os políticos, os curiosos, os zombadores, mas não tem nenhum amigo, não tem ninguém para defender o apóstolo Paulo. São as últimas palavras dele.
E ele então escreve uma carta nessa situação para animar o seu filho Timóteo, para animar o seu discípulo Timóteo, porque provavelmente Timóteo estava muito desanimado com a situação que está acontecendo. Afinal, não teria outros motivos para Timóteo estar mais desanimado do que agora. E Paulo escreve essa carta dizendo: olha, Timóteo, eu me lembro tanto dos momentos que nós choramos juntos. Eu me lembro das lutas que nós já enfrentamos. Eu me lembro da fé sincera que você recebeu da sua avó e da sua mãe. Quantas coisas nós já passamos juntos, Timóteo, e agora nós estamos diante de uma situação terrível. Todo mundo me abandonou. O cristianismo está por um fio de deixar de existir por causa dessa grande perseguição. E Paulo escreve uma carta a Timóteo para lhe aconselhar, para lhe trazer força, para lhe trazer ânimo. Talvez o versículo-chave dessa carta esteja no capítulo 4, quando ele diz: olha, diante de Cristo Jesus, pregue a palavra, não deixe de pregar a palavra. Que momento terrível estavam passando naquele momento, e Paulo escreve essa carta diante de tal aflição que a igreja estava passando. Imagine como seria, meus irmãos, como era naquele tempo. Eles não podiam declarar a fé em Jesus publicamente. Os cristãos de Roma estavam diligentemente sendo perseguidos e mortos por causa da palavra, e agora todos abandonaram Paulo, todos estão abandonando a fé. Quão grande o desânimo que está acontecendo, as igrejas estavam se esvaziando. E Paulo escreve essa carta para tentar trazer ânimo a Timóteo e para lhe desafiar. Esta carta se trata de uma santa convocação, de uma convocação para que nós não desanimemos do dom que recebemos, do chamado que nós recebemos. Afinal de contas, Timóteo havia recebido um dom, ele havia recebido um chamado. Talvez em uma das viagens missionárias de Paulo, ele conheceu Timóteo. Timóteo recebeu o chamado de pregar o evangelho, o chamado de anunciar Jesus, o chamado de liderar a igreja. Paulo impôs a mão sobre eles, mas agora esse chamado estava a ponto de se apagar. Agora esse chamado estava a ponto de deixar de existir. Então Paulo escreve essa carta. E no versículo 6 ele começa a falar os seus conselhos, e ele dá o primeiro conselho a Timóteo diante de tal situação. Ele diz o seguinte: por isso, Timóteo, por que por isso? Ele diz: olha, eu me lembro de quantas vezes a gente já chorou junto, quantos desafios a gente já passou, quanta luta a gente já enfrentou, não é mesmo, Timóteo? Eu me lembro da fé sincera que você recebeu da sua avó, da sua mãe. Por isso, eu quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus as minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. O primeiro conselho de Paulo a Timóteo é justamente: Timóteo, não deixe que o fogo do dom que você recebeu se apague. Reacenda esse fogo, reacenda essa chama. Não se esqueça de tudo que nós vivemos, não se esqueça de tudo que já aconteceu, não se esqueça do que já conquistamos. E diante de tal perseguição, diante de tal desânimo, reacenda a chama do dom que você recebeu. E claro, provavelmente Timóteo estava desanimado. Havia muitos motivos para que Timóteo estivesse desanimado. Ele talvez estivesse desanimado porque o próprio apóstolo Paulo vai demonstrar para nós que ele tinha uma enfermidade física. Ele tinha uma enfermidade, e ele aconselha Timóteo a cuidar dessa enfermidade. Provavelmente Timóteo era tímido, e nós sabemos como é difícil. Eu digo nós porque eu sempre fui muito tímido, e os tímidos sabem como é difícil nós assumirmos o nosso chamado, a nossa vocação de pregar o evangelho quando nós somos tímidos. Além disso, Timóteo era jovem, e justamente porque ele era jovem, ele não era muito bem visto pelos líderes da igreja de Éfeso, onde ele estava, porque ele era muito jovem. Então os líderes da igreja de Éfeso meio que o desprezavam, não davam muita moral para ele. Timóteo provavelmente já teria motivos para estar desanimado somente com isso, mas agora estoura uma das piores perseguições desde que a igreja existe. Agora o cristianismo se torna ilegal. E os irmãos, os amigos estão saindo, estão desistindo, estão desanimando. E possivelmente você esteja percebendo que nós também talvez estejamos vivendo uma situação de desânimo parecida com essa. Um desânimo do dom que nós recebemos.
Nós não vivemos uma perseguição tão severa quanto a igreja viveu naquele tempo. Pelo menos não aqui no Brasil. Existem muitos países no mundo que o cristianismo é tão perseguido quanto ainda hoje. Mas aqui no Brasil nós não vivemos uma perseguição dessa. Mas é possível que nós estejamos desanimados assim como Timóteo. Nós estamos desanimados, estamos vendo as pessoas desanimadas e desistindo. E saindo. Olha só, meus irmãos. Eu me lembro quando esse culto era lotado. Eu me lembro quando o culto das 5 e das 19 era lotado. Olha quantas cadeiras vazias nós temos aqui. Desânimo. Nós estamos vivendo um desânimo. E quando eu digo desânimo, não é só um desânimo da vida, desanimado do trabalho, desanimado dos estudos, desanimado de qualquer coisa. Não, é o desânimo da fé. É o desânimo do dom que nós recebemos. Timóteo recebeu um dom, o dom de pregar a palavra, um dom de servir ao ministério, mas agora ele estava desanimado, e talvez você também esteja desanimado. Desanimado com o pequeno grupo, desanimado com a igreja, você está aí na sua casa porque você está desanimado de vir presencialmente na igreja. Um desânimo, lutas, problemas que nos deixam fracos, que nos desanimam. Assim como Asaf lá no Salmo 73, a gente está dizendo, Senhor, está sendo inútil tudo isso, foi inútil manter puro o meu coração. Esse é o drama de Asaf lá no capítulo 73 de Salmo, no Salmo 73. Foi inútil manter puro o meu coração, porque eu não vejo mudança nenhuma, eu não vejo as coisas acontecendo. Os meus amigos estão desanimados, as pessoas estão mudando de igreja, não porque a outra igreja é melhor, mas porque elas não querem se comprometer. Ai, quanto desânimo nós estamos vivendo, e é possível que o seu coração esteja desanimado com o dom que Deus lhe deu. Porque nós recebemos um dom, nós recebemos um chamado, nós recebemos uma vocação, mas nós estamos desanimados. Talvez porque passamos por uma pandemia, nunca se viu algo na nossa história como nós acabamos de viver nos últimos 2 anos. Uma pandemia terrível, muitas mortes, desânimo, nós estamos desanimados. Quais são os motivos que têm deixado você desanimado? Timóteo estava desanimado, a igreja estava desanimada, as coisas não estavam bem. E o primeiro conselho de Timóteo, o primeiro conselho de Paulo a Timóteo é justamente, não deixa que o fogo do seu dom se apague. Reacenda. E quando ele diz reacenda esse fogo, a ideia que ele tem é como tirar a cinza daquela brasa, que o fogo já se apagou. Sabe quando a gente acende uma fogueira, uma churrasqueira, que o fogo se apaga, mas ainda tem brasa ali? Ainda tem alguma coisa? E a ideia aqui é justamente, olha, assopre, faça com que essa chama se reacenda, faça com que essa chama volte. Porque nós temos um dom, você recebeu um dom. Eu estava lá, Timóteo, quando eu impus a mão sobre você, eu me lembro daquele seu primeiro amor, eu me lembro de quando você estava empolgado, eu me lembro de quando você pregava a palavra, e agora é o momento de trazer um sopro para que esse fogo se reacenda. Sabe por quê, Timóteo? Porque nós não recebemos o espírito de covardia, nós recebemos o espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Nós já recebemos esse Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 8, e vocês receberão poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo. Nós temos um espírito de poder, nós temos um espírito de amor, esse espírito já está dentro de nós. Por isso Paulo não diz para Timóteo buscar um outro fogo, buscar uma outra chama, ele diz reacenda a chama que você já tem, porque nós já temos esse espírito. Meu irmão, não deixe que seu fogo se apague. Talvez hoje você esteja desanimado e a sua chama está em brasa, está quase se apagando. Assim como a chama de Elias estava quase se apagando, quando depois de derrotar os 400 profetas de Baal, ele foge, ele se amedronta porque ele se desanima e ele pede a morte. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, ele diz que ele estava cansado, ele se escondeu debaixo de uma árvore de zimbro, e ele sentiu vontade de morrer, e ele orou, basta Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Talvez você não esteja orando ao Senhor para tirar a sua vida, ou talvez você esteja orando a Deus para tirar a sua vida, como Elias fez, ou talvez você realmente esteja só desanimado da sua fé, desanimado do dom que você recebeu, desanimado da liderança, desanimado de pregar a palavra, desanimado, não sei qual é o seu desânimo, mas o primeiro conselho que a palavra nos traz é continue soprando para que essa chama reacenda. Para que essa chama reacenda. Não permita que ela se apague. Não permita que essa chama se apague, porque nós recebemos um espírito de poder
e não o espírito de covardia. Timóteo, continue soprando, não desanime. Os outros podem desanimar, os outros podem sair, os outros podem ir buscar outras igrejas onde eles não vão se comprometer, os outros podem desanimar de vir na igreja, os outros podem ficar em casa assistindo o culto online. Tu, porém, reacenda esse fogo, reacenda essa chama. Tu, porém, permaneça em mim, como Paulo vai dizer mais para frente nessa mesma carta. Este é o primeiro conselho do apóstolo Paulo. Reacenda a chama do dom que você recebeu. Eu sei que você recebeu um dom, meu irmão. Você recebeu um dom. E hoje eu não tenho dúvida que o Espírito Santo quer soprar para que esse fogo reacenda. Para que essa chama renove e volte a queimar outra vez. Eu já passei por isso e Deus tem me reanimado e me voltado a queimar. O segundo conselho do apóstolo Paulo está no versículo 8, ele diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder. Portanto, aí vem o segundo conselho dele, portanto, Timóteo, diante da situação que nós estamos vivendo, jamais se envergonhe de falar aos outros sobre o nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele, com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. O segundo conselho de Paulo é: não se envergonhe de pegar a palavra e não se envergonhe de mim. Primeiro, não se envergonhe do evangelho, não se envergonhe de anunciar às pessoas, não se envergonhe de levantar a sua voz e pregar que existe um Salvador. Não se envergonhe de pregar o evangelho. E a segunda coisa, não se envergonhe de mim. Paulo, porque eu estou preso, porque Paulo estava sendo abandonado, as pessoas estavam se envergonhadas por causa de Paulo. Imagine só, Timóteo tem todos os motivos para estar envergonhado. Timóteo tem todos os motivos para estar envergonhado. Primeiro, ele pode estar envergonhado porque, diante aos olhos dos romanos, a fé cristã era um absurdo. Que tipo de Deus é esse? Que Deus fraco é esse que morre numa cruz? Esse não é um Deus poderoso. E Timóteo poderia se envergonhar por causa de Paulo. Paulo, um dos principais representantes do cristianismo. Perdão. Um dos principais representantes do cristianismo. Um dos principais líderes da igreja. Paulo, um dos principais missionários, agora estava abandonado, envergonhado, preso, num calabouço. Timóteo tinha todos os motivos para se envergonhar de Paulo, assim como os amigos de Paulo o abandonaram. Por isso Paulo diz, olha, não se envergonhe do evangelho e não se envergonhe de mim. Não se envergonhe de mim. Talvez você possa dizer, ainda bem que eu não me envergonho do evangelho. Até porque nós vivemos hoje numa cultura em que ser evangélico pode até ser legal, né? Poxa, eu não me envergonho de ser evangélico. Até o Neymar coloca a faixa 100% Jesus lá. Os artistas, as coisas, a gente vê tanta gente falando que é evangélico, né? Não precisa se envergonhar, mas não é desse evangelho que Paulo pede para que a gente não se envergonhe. O evangelho que Paulo pede para que a gente não se envergonhe é o evangelho que nos custa tudo. É o evangelho que nos leva ao sofrimento. É o evangelho que pede para que a gente abra a mão e tome a nossa cruz. É desse evangelho que ele está falando que nós não podemos ter medo e não podemos nos envergonhar. A situação não é fácil. O pedido que Paulo está fazendo para Timóteo é como se ele tivesse náufrago no mar e Timóteo estivesse seguro no navio e Paulo está dizendo, pula! Vem sofrer comigo. Parece isso que Paulo está pedindo a Timóteo. Vem sofrer comigo. Não se envergonhe desse evangelho. Não se envergonhe de falar de Jesus. Não se envergonhe de mim. E aí, ele vai dizer a razão pela qual nós não precisamos e não podemos nos envergonhar do evangelho. Ele diz, não se envergonhe do evangelho, pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar a sua graça por meio de Cristo Jesus, e agora Ele tornou tudo isso claro para nós, com a vinda de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade, por meio das boas novas, das quais Deus escolheu
escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Timóteo, não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é a palavra que destrói a morte e nos traz a vida eterna. Não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o único lugar onde nós encontramos verdadeira vida, verdadeira salvação, vida eterna, poder sobre todas as coisas. Não há sentido na vida se não for pelo Evangelho. Então não importa se eu estou preso, não importa se nós morreremos por essa causa, não importa se envergonham de nós, não importa se zombam de nós, não importa o que digam de nós, nós não nos envergonharemos desta mensagem, porque ela é poder de Deus para a salvação do mundo. Por isso não se envergonhe de pregar o Evangelho, não se envergonhe de mim. A alternativa que nós temos é sofrer com Paulo, é sofrer como Paulo, é sofrer pelo Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho, mas vem sofrer comigo. Olha que pedido é esse, vem sofrer comigo. Vem sofrer comigo, porque seguir a Jesus realmente custa caro. Paulo deixa muito claro, Paulo ele não enfeita a sua carta, ele não deixa a sua carta mais amena. Ele é muito claro em dizer, seguir a Jesus custa caro. O próprio Jesus falou sobre isso quando estava com os apóstolos, quando estavam com a multidão, e Jesus começa a pregar o Evangelho, e ele mostra qual seria o preço do discipulado, qual seria o preço de segui-lo. E quando Jesus começa a anunciar qual seria o preço de segui-lo, todos começam a ir embora. A multidão começa a ir embora. Todos começam a deixá-lo, mas os 12 discípulos ficam ali diante de Jesus. E Jesus olha para os discípulos e diz, e aí? Vocês não querem aproveitar a oportunidade e ir embora também? Vocês também não querem me abandonar? Porque custa caro. E o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, mas Jesus, para quem iremos nós, se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna? Não há outro lugar que nós podemos ir, não há outro lugar que nós podemos estar, somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. E Paulo está falando para Timóteo agora, Timóteo, não há outro caminho, não há outro lugar onde você possa encontrar vida, salvação e redenção. Vem sofrer comigo. Não se envergonhe do Evangelho, reacenda o fogo do seu dom, reacenda a chama do seu dom e vem sofrer comigo. Não se envergonhe de falar de Jesus, não se envergonhe do Evangelho, porque Ele é poderoso e Ele é a verdade que resgata o mundo e que mostra que existe um Rei que reina eternamente para todo e sempre. Não se envergonhe porque Ele nos salvou, porque Ele nos trouxe da morte para a luz, porque Ele nos deu uma santa vocação. E foi para isso que você foi chamado, Timóteo. Afinal de contas, Paulo não está chamando Timóteo para entrar, para ficar como um náufrago no mar. Paulo está chamando Timóteo para pisar na mais forte rocha que é o próprio Jesus Cristo. Não se envergonhe. Quantas vezes a gente já se envergonhou do Evangelho? A gente já se envergonhou de Cristo Jesus. Você pode ser honesto com você mesmo. Eu já me envergonhei. Eu já me envergonhei. Eu me lembro quando eu era adolescente. Eu estava voltando de uma vigília. Morava em Minas ainda. Eu estava voltando de uma vigília. Eram umas 3 horas da manhã. Chegando em casa, tinha um caminhão estacionado na frente da minha casa. E quando eu estava chegando em casa, eu vi que tinha uma pessoa, parecia um morador de rua, algo assim, dormindo embaixo do caminhão. E quando eu olhei aquela pessoa dormindo embaixo do caminhão, a minha primeira reação foi como a do religioso lá no texto do Bom Samaritano, de passar longe. E fui para casa. Cheguei em casa, fui me arrumar para dormir, fui me aprontar para poder descansar. E naquele momento o Espírito Santo começou a constranger meu coração, dizendo, não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe de anunciar Jesus. Vá até lá e fale do meu amor a essa pessoa que está ali. E eu me senti extremamente envergonhado. Como é que eu vou, mas eu tenho vergonha, como é que eu vou abordar uma pessoa que eu nem conheço, uma pessoa que está dormindo lá debaixo do caminhão, deve ser um drogado, deve estar alcoolizado ou com efeito de drogas, como é que eu vou me abordar? Eu me senti envergonhado. Quantos aqui já se sentiram envergonhados em algo parecido, assim, de abordar uma pessoa e falar de Jesus? Ainda bem que eu não estou sozinho. E eu lembro
que eu ganhei coragem, né? Não se envergonhe de falar de Jesus, não se envergonhe do Evangelho. Eu ganhei coragem, fui até lá fora, fui até fora de casa. Gente, eu estou perdendo a voz, ó. Eu fui até fora de casa, olhei para aquele rapaz, acordei ele me olhou assustado, e eu perguntei, oi, está tudo bem? E é claro que não está bem, né, gente? A pessoa está dormindo na rua, debaixo no caminhão, vai estar bem. Eu perguntei, está tudo bem? E ele, não, tudo bem, tudo bem. Ah, então tá bom, obrigado, até mais. E voltei para casa. Troquei de roupa, deitei na cama e fui dormir. E aí o Espírito Santo já começou a constranger meu coração e falando, não foi isso que eu pedi para você fazer. Eu quero que você anuncie o Evangelho para ele. Eu falei, mas nem agora não. É mais vergonhoso ainda, é mais humilhante ainda. Eu já fui, eu vou ter que voltar lá. Que vergonha, não. Eu deitei, eu lembro que eu coloquei até a coberta assim na cabeça. E deitei, vou dormir. Só como é que eu ia conseguir dormir sabendo que tinha uma pessoa ali em frente de casa desse jeito, gente? E eu dormi e revirei, eu fiquei uns 40 minutos revirando na cama, tentando dormir. E o Espírito Santo me constrangendo, não se envergonhe. Eu me levantei, voltei. Troquei de roupa, fui lá fora. Chamei aquele rapaz, ele acordou e eu disse, por que você está aqui? O que aconteceu? E ele começou a abrir o coração, contar a sua história. Preguei o Evangelho para ele, entregou a vida para Jesus. No dia seguinte, ele estava no centro de recuperação. Depois, eu não tive mais notícia dele, mas isso marcou minha vida. Porque o apóstolo Paulo diz que diante das dificuldades do mundo que nós estamos vivendo, dessa situação de desânimo da igreja pós-pandemia, do desânimo do dom, ele está dizendo, não deixe que esse dom se apague e não se envergonhe de pregar o Evangelho, não se envergonhe de anunciar a palavra de Deus, não se envergonhe. Porque foi para esse Evangelho que você foi chamado e foi designado. Como o próprio apóstolo Paulo diz, que eu fui designado como pregador desse Evangelho, e você também, Timóteo. Porque ele estava lá e impôs a mão sobre eles. E da mesma maneira que Paulo impôs a mão sobre Timóteo, Jesus também chamou você, dizendo, olha, vide por todo mundo e pregai o Evangelho. Anuncie, faça discípulos, nós recebemos esse dom. E nós estamos sendo exortados hoje a não deixarmos que esse fogo apague. Não deixarmos que esse fogo apague. O primeiro conselho de Paulo a Timóteo nessa situação, então, é reacenda a chama do dom que você recebeu. O segundo conselho de Paulo a Timóteo nessa situação é não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de mim. E o terceiro conselho do apóstolo Paulo a Timóteo é se apegue à palavra. Se apegue às sãs palavras. Ele continua o texto dizendo, apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. O terceiro conselho é se apegue à palavra. Aqui, Timóteo não tinha ainda o Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito, como essa própria carta. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito. As palavras que Timóteo tinha eram ensinos do apóstolo Paulo, eram os ensinos dos apóstolos. E esses ensinos estão agora no Novo Testamento e na Bíblia que nós temos. E Paulo está dizendo, se apegue à palavra, se apegue à Bíblia, se apegue à verdadeira palavra, porque nesse tempo de perseguição, nesse tempo de desânimo, nesse tempo que nós estamos vivendo, é muito fácil a gente tentar adaptar a palavra aos nossos próprios desejos, aos nossos próprios anseios, adaptar as escrituras para que o Evangelho não seja pesado demais, ou para que seguir Jesus seja mais tranquilo, não exija de nós santidade, não exija de nós transformação, não exija de nós arrependimento. Quantas pessoas estão pregando um Evangelho que não pede arrependimento, não pede transformação, não pede mudança de vida? Eu já contei essa história aqui. Há um tempo fui na loja das Americanas comprar um chocolate, porque a gente sabe que sempre que a gente passa na loja americana a gente vai comprar chocolate. Peguei um chocolate lá, estava na fila, e estava cheia a fila. Enquanto estava na fila, tinha duas moças atrás de mim conversando, e elas estavam falando alto, então deu para ouvir toda a conversa. Eu fingindo que não estava prestando atenção, né? E elas conversando. E elas estavam conversando as coisas mais imorais que você possa imaginar.
que elas fizeram no final de semana, sabe? De imoralidade, de relações e tal. Elas estavam conversando assim, porque eu e beijei e tal, não sei o que, falando assim, abertamente sobre o que elas estavam vivendo, o que elas viveram no final de semana. Aí elas estão conversando e de repente, aí de repente a conversa segue um nível assim, que legal, o que você vai fazer hoje? Eu vou na igreja, que legal, eu também vou. Eu falei, olha só. Pode parecer engraçado, meus irmãos, mas a gente tem vivido cada vez mais esse tipo de evangelho que não exige santidade, que não exige arrependimento, que não exige transformação, que não custa nada. E o evangelho que o apóstolo Paulo está chamando Timóteo aqui é aquele evangelho que nos custa tudo. Que nos traz arrependimento, transformação, em que as pessoas percebem que existe um novo rei na nossa vida, que existe um novo Senhor na nossa vida. Por isso, não deixe a Bíblia de lado. Se apegue à palavra, porque sem a palavra nós daremos de cara no muro. Porque a palavra é a única que é lâmpada para os nossos pés, que nos aponta um caminho para onde nós devemos ir. Porque é a palavra que, na verdade, reacende o ânimo e o fogo do nosso coração. Esse também é um conselho prático, porque quando nós estamos desanimados, isso acontece muito comigo, quando eu começo a sentir que eu estou desanimando, que eu estou enfrentando os problemas e que eu estou desanimado até mesmo de acordar, de servir, de fazer as coisas que eu preciso fazer, ou de conversar com as pessoas que eu preciso conversar, porque lidar com gente é difícil, né? E às vezes me dá esse desânimo, dá um desânimo, e eu leio a palavra, e quando eu estou lendo a palavra, eu vou para um salmo, essa palavra me faz lembrar do que Deus já fez, e da salvação que eu recebi, como a gente acabou de cantar, que nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, por isso nós devemos nos apegar à palavra, a ler a Bíblia. Nós estamos desanimados, e no meio desse desânimo, a gente também não tem aberto a nossa Bíblia para ler. Abra sua Bíblia, meu irmão. Volte e se apegue à palavra. Se apegue às Escrituras. Se apegue à leitura da Bíblia para que a chama do seu dom se reacenda outra vez. Para que o Espírito Santo assopre a chama, volte. O pastor Leno muito bem falou ontem aqui no culto de sábado, quando a gente está mexendo numa churrasqueira ou numa fogueira, que o fogo se apagou e a brasa está lá um pouquinho, quando a gente começa a soprar, o fogo acende de uma vez, né? E é isso que eu creio que Deus quer fazer com você, meu irmão. Ele quer reacender essa chama. Por isso, não deixe que essa chama se apague. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe com o Evangelho, mas esteja disposto a sofrer por causa do Evangelho, porque é esse Evangelho que nos trouxe da morte para a vida, que nos deu vida eterna, que nos salvou, nos redimiu e nos trouxe uma nova história. Por fim, o apóstolo Paulo vai contar um exemplo para que Timóteo possa ser inspirado. Um exemplo para Timóteo nessa carta. Porque a situação era terrível. A situação era terrível. E Paulo mesmo vai dizer, olha, como você sabe, Timóteo, todos da província da Ásia me abandonaram. Incluindo Fígelo e Hermógenes. Todos abandonaram Paulo. E ele estava agora prestes a ser morto. Todos abandonaram. Ele diz, olha, você sabe bem que todos abandonaram, mas que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo. E a Onesíforo e a sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas, e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo, e você sabe muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso. Nós temos um grande exemplo aqui, que é o exemplo de Onesíforo. Enquanto todos os outros abandonaram o apóstolo Paulo, Onesíforo não se envergonhou do Evangelho. Ele não teve medo e não se envergonhou. E ele foi para Roma. Meus irmãos, Roma é o centro da perseguição. É em Roma onde os cristãos estão sendo pendurados como lamparinas. É em Roma onde os cristãos estão sendo jogados a feras. É em Roma que a perseguição está realmente aflorada. E Onesíforo vai até Roma. Ele não só vai até Roma, como ele procura diligentemente Paulo. Imagina como seria, porque naquela época não tinha Google Maps.
Não tinha informação nas redes sociais de qual era a masmorra ou qual era a cela que Paulo estava preso. Não existia essa informação. Quando ele chegou em Roma, ele tinha que descobrir onde que Paulo estava. Ele tinha que descobrir onde que era o lugar. E diligentemente, Paulo fala que diligentemente ele me procurou. Ou seja, ele chegou lá para os guardas, pessoal, você sabe onde que está preso Paulo? Imagine o perigo, o risco que ele está se expondo. Paulo, aquele cristão, por que você está procurando ele? Você é crente também? Imagine o perigo que ele correu a procurar Paulo diligentemente até encontrar Paulo. E agora ele usa Onesíforo como exemplo para Timóteo, falando: Timóteo, assim como Onesíforo não se envergonhou de mim e não se envergonhou do Evangelho, você também não se envergonhe. Sabe por que Paulo está falando isso? Porque Paulo vai pedir para Timóteo visitá-lo em Roma. Agora, nos próximos capítulos, nós vamos continuar estudando Timóteo nos próximos domingos, e no terceiro capítulo você vai ver que no quarto capítulo você vai ver que Paulo pede para que Timóteo vá visitá-lo. Timóteo, vem aqui porque eu estou precisando de você, porque todo mundo me abandonou. Imagina, Paulo está pedindo para Timóteo ir para o centro da perseguição, e traga os meus livros, traga a minha capa, porque Paulo estava tão abandonado que estava sem seus livros e estava sem a sua capa, possivelmente passando frio. Então traga a minha capa. E Paulo pede para que Timóteo vá visitá-lo no centro de tudo, onde as coisas estavam piores. Então essa é uma santa convocação em que ele diz: não deixe que a sua chama se apague, não se envergonhe e se apegue às Escrituras, se apegue à palavra e vem me visitar. Vem sofrer comigo. Esse é o chamado que nós temos, meus irmãos. Você recebeu um dom, você recebeu uma vocação, você recebeu um chamado de Jesus nesse tempo que nós estamos desanimados, nesse tempo que a igreja está desanimada, nesse tempo que nós vemos tanto desânimo de toda parte, tanta depressão, tanta tristeza, tanto desânimo até mesmo de vir à igreja. Estamos todos desanimados e nesse tempo talvez você esteja sendo influenciado por esse desânimo. E a palavra que eu tenho para você nesta noite é que Deus deseja reacender essa chama, porque nós fomos chamados sim para ir para Roma. A nossa Roma é o mundo que nós estamos aqui agora, a ir para o centro de onde as coisas estão difíceis, a não se envergonhar do Evangelho e anunciar ousadamente, a não ficarmos trancafiados aqui dentro, mas assumimos a nossa postura de pregadores. No capítulo 4, Paulo vai falar o centro dessa carta a Timóteo, dizendo: Timóteo, pregue a palavra. Diante de Cristo Jesus, pregue a palavra. E Paulo vai dizer: olha, vai chegar o dia, vai chegar o tempo, isso ele fala no capítulo 3, vai chegar o dia, vai chegar o tempo que as pessoas não suportarão ouvir o Evangelho, e eles vão buscar pessoas que preguem um Evangelho mais simples, e a gente tem vivido isso. Infelizmente eu conversei com jovens aqui da igreja, que saíram da igreja e foram para outras igrejas, e eu percebi que eles foram para outras igrejas, não porque a outra igreja era melhor que a nossa, mas porque lá eles não seriam percebidos, eles não precisariam se comprometer, com o dom que receberam. Então as pessoas estão desanimando, indo para lugares onde elas possam ir no culto ao domingo, não ser percebida por ninguém e ir para casa. E a mensagem do Evangelho é justamente o oposto: se comprometa, não se envergonhe, reacenda essa chama, seja como Onesíforo foi, reacenda essa chama, não deixe que ela se apague. E aí ele fala para Timóteo: vai chegar o tempo que as pessoas vão se afastar, vai chegar o tempo que as pessoas não ouvirão, as coisas vão ser difíceis. E Paulo deixa muito claro, ele não mente para Timóteo, Paulo deixa muito claro: quem quiser seguir a Jesus será perseguido. Quem quiser seguir a Jesus e pregar o Evangelho vai passar por dificuldades, mas o próprio apóstolo Paulo diz que eu estou bem certo de que Ele não me abandonará. Eu estou bem certo de que foi Ele que me chamou. Eu estou bem certo que eu estou pisando na rocha que é Cristo Jesus. Eu estou pronto a ir, porque para mim morrer é lucro, porque o Evangelho é a melhor coisa que nós temos. Paulo estava completamente ciente de que o Evangelho era o melhor lugar que nós podemos estar, e pregar o Evangelho é a maior tarefa que nós podemos ter. Não desanime. Então Paulo fala para Timóteo: olha, eles até podem sair, tu porém, permaneça em mim. Tu, porém, você vai ouvir bastante isso aqui nesse final de semana, porque esse é o centro da segunda carta de Timóteo.
Tu, porém, permaneça. Tu, porém, permaneça em Cristo Jesus.